Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Mota de Souza, sou associado representativo do Rotary Club Brasília 5 de dezembro, classificação aeronáutica, atualmente na função de primeiro protocolo. Hoje nós temos uma palestra com a nossa companheira. Como já anunciado, nós vamos ter aqui uma palestrante ilustre. Ela nasceu em São Carlos, São Paulo. Foi criada em Campinas e reside em Brasília. É internacionalista pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, com pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa pela Unicamp. Atua há mais de 13 anos na área social, com experiência em ONGs, fundações do setor privado, setor público e organismos internacionais, tais como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Foi bolsista Rotary pela Paz entre 2018 e 2020, na International Christian University, em Tóquio, Japão, onde tornou-se mestre em estudos para a paz. Atualmente trabalha para o Programa das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento, PNUD, na promoção de direitos de pessoas privadas de liberdade e impulsionando a melhoria das políticas públicas relacionadas ao sistema penal e socioeducativo no Brasil. É rotariana pelo Rotary Club Brasília 5 de dezembro e seu padrinho é Francisco Fernando Chilavitz e representa a classe Estudos para a Paz, alumna Rotary pela Paz. Ela hoje vai nos falar 19 minutos e nos falar sobre o início, o meio, o fim do RILA realizado em março pelo Rotary Club Brasília 5 de dezembro. Tenho um grande prazer, Vivian, de passar a você a palavra. Obrigada, Mota. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu vou falar do início, né, desse processo todo do RILA dentro do Centro de Ensino Fundamental 1 do Planalto, uma escola pública do Distrito Federal, que se localiza na Vila Planalto. E nós começamos todo esse processo no dia 28/10 de 2021, a partir de uma provocação do Chico, convidando eu e Luiz Eduardo para uma conversa, explicando sobre o RILA, mostrando as últimas experiências do nosso clube com o RILA. E a partir daí, já no início de novembro, começamos as primeiras reuniões, né? Então, todo mês de novembro foram 4 reuniões virtuais, e naquele momento ainda a nossa comissão do RILA ela era bem mais enxuta, né? Com as primeiras conversas. Então éramos eu, Chico, Mercedes e Tânia, já fazendo brainstorming sobre como o RILA poderia acontecer. Então, a Tânia ela foi convidada, né, pelo nosso clube. A ideia principal do RILA era que fosse realizado dentro de uma escola pública, pensando e trazendo um pouco dessa lógica de que os alunos, esses estudantes, são pessoas que vivem em contextos de vulnerabilidade social e que não têm a mesma oportunidade de acesso a muitas informações, não só informações, mas treinamentos, palestras, como alunos de escolas públicas. Então, nós trouxemos essa ideia para o clube, que foi aprovada, e a partir de então, o contato com a Tânia foi feito, uma vez que ela é professora de uma escola pública, dessa escola da Vila Planalto, e poderia nos abrir portas para realizar o RILA dentro desse espaço. Então, já no mês de novembro, nós fizemos a primeira reunião presencial na escola, com a presença da diretora Nilce, que gostou muito da ideia e imediatamente já nos abriu as portas para que nós continuássemos, né, nesse planejamento e já com uma data marcada para a realização do RILA, que foi no dia 26 de março. Dezembro, como
um mês mais atípico, de festas e comemorações e paralisações, nós realizamos uma reunião e em janeiro, logo no dia 4 de janeiro, 5 de janeiro, fizemos a primeira reunião com outros convidados meus, de Chico, trazendo um pouco mais de força para essa comissão. Então, o nosso grupo aumentou. Nós tivemos 5 reuniões virtuais, eram reuniões semanais, de 2 horas de duração, para que nós desenvolvêssemos mais qual era o propósito, né, desse RILA. Em fevereiro, mais 3 reuniões e mais uma reunião presencial para trazer um pouco mais daquilo que havíamos desenvolvido como escopo do trabalho para a diretora e vice-diretora. Em março, mais 4 reuniões virtuais e uma intervenção na escola, que foi o convite aos alunos de forma mais próxima. Então, no total, tivemos 18 reuniões virtuais desde outubro e 3 visitas à escola, que eu vou, enfim, explicar um pouquinho melhor como foram, até a realização do RILA. Bem, como foi esse início, né? Então, nós tínhamos essa comissão, Chico, Gilmar, Mercedes, Tânia e eu, e nesse momento nós definimos quem era o nosso público-alvo, como eu já mencionei, os estudantes de escola pública em situação de vulnerabilidade na 701 do Planalto. Nossa primeira visita à escola, para apresentação do que era o Rotary, o que era o RILA, e também para observar qual era o espaço e a aceitação da escola, foi feita também nesse mês, né? Temos aqui algumas fotos da escola, então aqui a gente, nos corredores da escola, conhecendo as salas de aula, também o auditório, onde ocorreram várias das atividades do RILA. A quadra é uma escola que foi recentemente reformada, ela levou muitos anos para ser reformada, oferece um espaço muito bom para esses alunos, desde o pré-primário, ensino fundamental 1, até o 9º ano, que seria o ensino fundamental 2. Depois disso, os alunos passam para outra escola, que é do ensino médio. A escola muito bem conservada, muito capricho, a sala de aula, aqui é o refeitório, onde também fizemos algumas atividades, Mercedes aqui, com a diretora Nilce. Como mencionei, em janeiro, nós tivemos aí a nossa força de trabalho agregada com o Diego Castro Tavares, o Marcelo e a Juliana, que fizeram parte desse núcleo duro, trazendo muitas ideias, e essas reuniões semanais foram palco para um diálogo muito construtivo e coletivo para a gente desenvolver qual era a nossa intenção com o RILA. Então, nessas reuniões de janeiro, já conseguimos definir o objetivo geral e específico do RILA. Parece fácil, mas quando estamos num grupo aí de quase 10 pessoas, trazendo as contribuições de todos para o papel e depois transformando aquilo em um objetivo em comum, não é uma tarefa fácil. Então, nós levamos várias reuniões para chegar nessas definições e no desenvolvimento de um cronograma de reuniões, até para que nós pudéssemos nos planejar até o dia do evento. Então, o propósito do evento, ele foi definido como promover a reflexão desses hilarianos e hilarianas sobre quem e o que eles e elas gostariam de ver no futuro, né? Então, sobre quem eles eram, quem eles são e como eles gostariam de se ver no futuro. Diferentemente de muitos RILAs que existem não só no Brasil, mas em vários países, nós trouxemos o desenvolvimento de liderança, entre outros temas, de forma um pouco mais sutil nesse primeiro RILA, considerando que esse público é um público que vive num contexto de tamanha vulnerabilidade que, antes de trazer elementos de desenvolvimento de habilidades, de desenvolvimento de competências, nós percebemos isso pela fala da diretora, da Tânia, e também um pouco pela nossa vivência com escolas públicas, de que esse público, ele primeiro precisa acreditar nele mesmo e poder
e entender que ele pode sonhar, né? Esse público, ele não tem sonhos. Muitos desses meninos e meninas com 14 anos, 15, acreditam que bastam terminar o 9º ano do ensino fundamental e não vão mais estudar, não querem mais estudar, não pensam que são capazes de entrar numa universidade ou de ter uma profissão e ser bem-sucedido nessa profissão, justamente por todo esse contexto onde eles vivem, que eles não veem essa possibilidade, eles não veem, né, dentro da sua família algo parecido. Então, a gente veio com esse objetivo de mostrar para eles que sim, eles podem, que o Rotary está aqui também para apoiá-los a buscar esses sonhos e essas oportunidades. Então, a nossa mensagem inicial foi essa, muito mais motivacional e fazendo com que eles, dentro dessas atividades de dinâmicas, de palestras, eles pudessem ter mais uma perspectiva diferente de futuro. Então, os objetivos específicos, eles vão muito nessa linha também, do fortalecimento da autoestima deles, sua autoconfiança, entender que eles possuem, sim, habilidades e talentos, estimular a reflexão sobre o alinhamento de expectativas. Então, as escolhas que eles possuem dependem das atitudes que eles tenham ao longo da vida deles. Outra também, reflexão e avaliação sobre a sua atuação enquanto ser social, ou seja, a atuação dele nos grupos da escola, da sua comunidade. Trazer também o conhecimento do Rotary e do Rotaract, né, do próprio RILA, e o papel da nossa instituição dentro da sociedade, e promover a troca de perspectivas, sonhos e metas. Eles poderem trocar, que muitos deles, né, ao longo dessas atividades, falaram de alguns sonhos. Então, sonho de ser um jogador de futebol, de ser uma médica, de ser contador, foi engraçado isso também. Então, também ouvir dos próprios colegas que têm sonhos e trazer motivação para aqueles que ainda precisam desse estímulo. Então, ao longo daquelas semanas, onde a gente fez muitas ponderações, brainstormings, nós também conseguimos chegar a uma programação no dia do evento. Então, foi um evento muito longo, ele começou às 8h30 da manhã com o credenciamento, para trazer também uma atmosfera de algo que seja leve, que seja divertido. Nós também contamos com a participação de um DJ, que é pai de aluno, o DJ Eudinho, que estava lá nos momentos de intervalos, tocando músicas que os próprios alunos solicitaram a nós, no dia que nós convidamos esses alunos ao RILA. Um café da manhã, a parte da alimentação nesses eventos é muito importante. Para muitos desses alunos também é mais um atrativo. É um dia onde a alimentação pode ser diferente, enfim, de confraternização durante esse momento da alimentação. E tivemos a abertura com a professora Deise, que é a vice-diretora, a professora Tânia, nossa governadora assistente do Rotary, e do professor Gilmar, nosso presidente, e em seguida uma palestra com o vice-presidente da FAP, Paulo Nicolas, que trouxe muitos elementos sobre sonhar, sobre pessoas que tiveram a infância e a adolescência oriundas de uma família mais humilde, mas que encontraram alguns caminhos, se dedicaram e conseguiram atingir o sucesso naquilo que elas se propuseram. Foi uma uma palestra com dinâmica, inclusive, com esses alunos. Em seguida, tivemos uma outra dinâmica, que era a dinâmica do espelho, para que os alunos também, com o objetivo de que eles se reconhecessem as suas características, os seus pontos fortes, e expusessem isso para o grupo. Tivemos uma roda de escuta também, com 3 pessoas, a Duda Mendonça, que participou virtualmente por meio de um vídeo, é uma pessoa com deficiência que passou por muitas dificuldades, mas que superou muitas delas, não só dificuldades, mas com preconceitos. Então, trazer essa fala também de uma pessoa com necessidades especiais, pessoa com deficiência, e que hoje é advogada, enfim, que luta por causas, e trazer esse relato dela. Tivemos a Jéssica Ellen, ex-aluna da escola, dessa mesma escola,
do Planalto e que passou na UNB e hoje é estudante de economia. Então, a gente trouxe também um pouco dessa perspectiva de alguém que veio de lá e conseguiu chegar numa universidade pública. Jay Chocolate, que é um dos 6 mais conhecidos de Brasília, que vem também desse mesmo locus e que hoje é um dos mais bem-sucedidos e famosos aqui do Planalto Central. Então, ele trouxe também, mostrou um pouco da sua atividade como DJ, tocou para os alunos, foi um sucesso total. Depois do almoço, da confraternização do almoço, de música, nós tivemos uma dinâmica de grupo, que foi bastante interativa, onde os alunos tinham que montar partes do corpo de um boneco. A intenção depois era juntar essas partes e montar um boneco, mas eles não se comunicaram para saber a proporção dos membros desse boneco, se esse boneco ia ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Tivemos também a votação de um nome para esse boneco, enfim. Foi muito bom, os alunos gostaram bastante, e depois da montagem do boneco, eles tiveram que levar esse boneco para todas as partes daí do final do Guila, e foi bastante divertido também. Foi uma atividade para estimular a comunicação, a liderança, o trabalho em grupo. Tivemos outra palestra, o Poder da Ação, também palestra bem dinâmica, que trouxe essa perspectiva de que não basta ganhar, é preciso buscar as oportunidades, ter atitudes. Então, foi com o nosso voluntário Henrique, que, para além de ter participado de grande parte desse processo todo de desenvolvimento do Guila, também foi um palestrante. Uma apresentação sobre o Rotaract com a Rotaractiana Carolina e o Marcelo, mostrando tudo aquilo que o Rotaract pode fazer dentro das comunidades, dentro das escolas. Houve até um interesse por parte dos alunos em trazer um dos projetos do Rotaract para dentro da escola. E, por fim, a última dinâmica, que era a linha do tempo. Então, os alunos foram convidados a pensar no futuro, em pensar aquilo que eles gostariam, como eles gostariam de se ver no final do ano, com conquistas, com metas, com realizações, e escrever uma carta para si mesmo, como se eles estivessem em dezembro, contando para o aluno e a aluna de hoje como eles estão. E essa carta, ela foi escrita, foi entregue, está dentro de uma caixa lacrada, e no final do ano vai ser entregue para esses alunos, para eles lerem e verem se eles conseguiram alcançar essas metas, o que faltaria para alcançar essas metas, se alguma coisa mudou no meio do caminho. Encerramento e lanche para o final, e essa foi a programação, assim, pelos relatos das professoras, da diretora, esses alunos nunca conseguiram ficar tanto tempo envolvidos em um evento fora do horário de aula. Então, isso quer dizer que o Guila conseguiu envolver, conseguiu fazer com que esses alunos interagissem e ficassem e passassem o dia na escola. E depois acabaram as atividades do Guila e continuaram na escola fazendo atividades físicas. Enfim, estavam muito felizes com o resultado de todas as atividades ao longo do dia. Vou expor aqui também algumas entregas que nós tivemos como resultado de todas essas reuniões, como instrumentos que nós necessitamos desenvolver para o planejamento em si, para apresentações da escola, para a operacionalização do Guila. Então, a gente teve um projeto que está escrito com justificativa, objetivos, matriz de responsabilidades, cronograma. Temos isso bem estruturado, chamado de termo de abertura do projeto, a própria programação, como eu apresentei, um cronograma de execução, isso foi desenvolvido ao longo do tempo, a matriz de responsabilidades, então cada um dos voluntários e voluntárias tinha uma função, uma responsabilidade pré-determinada no dia do evento, um checklist de materiais e insumos, isso foi também muito alinhado com as professoras e as diretoras da escola, e também isso possibilitou que a gente pudesse
vislumbrar o que necessitaria no dia, onde nós iríamos buscar isso, com quais parcerias, com a ajuda dos voluntários. As fichas de inscrição, nós já tínhamos uma ficha de inscrição dos alunos e dos voluntários de outros RILAs, nós aperfeiçoamos essa ficha de inscrição já com um termo de autorização de uso de imagem, não só a autorização dos pais, mas da imagem desses alunos. Um briefing para convidar esses alunos. Então, nós tivemos um dia em que fomos eu, Chico, Tânia, Mercedes e Henrique, Juliana, acho que a Mercedes não, foi a Juliana, que fomos para a escola para explicar sobre o RILA, explicar sobre o Rotary, convidá-los para participar, entregando essas fichas, pedindo as músicas que eles gostariam que tocassem no dia. Isso foi 10 dias antes do evento. Peças de divulgação, como esse banner aqui do lado. Então, nossos voluntários tiveram a iniciativa de montar um banner, nós imprimimos, esses banners ficaram espalhados pela escola, enviamos pelo WhatsApp, a diretora conseguiu enviar esse banner para o grupo de alunos, assim como a programação e o argumento roteiro de um vídeo promocional que foi desenvolvido pelo Diego e Luísa, os 2 voluntários, que fizeram esse vídeo e também distribuímos pelas redes sociais para convidar esses alunos. O roteiro de protocolo também foi desenvolvido, os convites aos palestrantes, convidados especiais, foram convites feitos por meio de reuniões virtuais, reuniões presenciais, então também foi todo um processo trazer todos esses palestrantes, e o questionário de avaliação, que foi entregue ao final do evento a todos e todas as participantes. Bastante coisa, né? Foi realmente assim, um processo bastante denso e por isso que levou tanto tempo. Agora, falando sobre, isso é o pré, né? A preparação para esse dia. Então, no dia 26, nós tivemos o RILA, eu apresento aqui algumas fotos do credenciamento, os alunos chegaram cedo, foram entregues sacolas com crachás, com revistas do Rotary, com a programação e com a avaliação a ser feita em uma caneta. Então, isso ficou para todos os hilarianos e hilarianas. Nós temos aqui a mesa de credenciamento, os alunos chegando, recebendo o seu material, as palestras. Então, tivemos palestras sensacionais. Essa primeira aqui com o Henrique, que mesmo depois de ter se acidentado, estava aí com o braço mobilizado, mas esteve lá, deu a palestra motivacional sobre o poder da ação. Aqui ao lado nós temos o Paulo Nicolas, que explicou o que é o sucesso, o poder da vida, o poder de acreditar e correr atrás do seu sonho. Outra palestra aqui, que foi uma roda de escuta, ou uma roda de conversa, né, com a Jéssica Ellen, o DJ Chocolate, a apresentação do relato da Dona Mendonça. Aqui o DJ Chocolate, que levou o seu instrumento de trabalho, que é essa mesa de DJ, fez uma apresentação, contou sobre a sua história, mostrou que é possível vencer na vida com aquilo que se ama fazer. Tivemos as dinâmicas, essa aqui é a dinâmica dos bonecos. Então, os alunos eles foram muito criativos ao desenvolver os membros desse boneco aqui, um aluno deitado, fizeram, eram as pernas, né? Então desenharam a perna com base na perna desse menino. Essa outra dinâmica que ocorreu dentro da palestra do Paulo Nicolas, outra dinâmica também, que é a do trem, que foi desenvolvida dentro da palestra do Henrique, a linha do tempo. Gostaria de ter as fotos também da dinâmica do espelho, que eu sei que foi muito impactante para os alunos. Tivemos momentos de muita interação, né, não só nessas atividades, mas nos intervalos também, como o almoço, por exemplo, que foi servido uma galinhada e salada. Tivemos sobremesa, suco natural, refrigerante. Foi um momento também em que todos sentaram nessa grande mesa, junto com os próprios
convidados e voluntários. Nossos voluntários, Chico Schlab, tivemos o Mota, que nos agraciou com todo o protocolo, Mercedes, Tânia, aqui a Jéssica Ellen, que era uma convidada palestrante, mas também nos ajudou muito enquanto voluntária, a Fernanda, Julie, Juliana. Fernanda e Julie entraram no final do processo e estiveram conosco muito atuantes no dia do evento, em uma reunião antes do evento também, 2 reuniões que fizemos com elas. Foi de grande valia esse auxílio voluntário. Temos aqui do lado direito o Diego e a sua companheira, a Luísa, que fizeram toda a parte de registro fotográfico e em vídeo, e nós pretendemos futuramente elaborar com essas imagens todas, passando a mensagem do Vila do 701 do Planalto, e Grande Mota. Aqui o Gilmar, do lado do nosso boneco, o boneco que foi chamado de Nanô, ficou ali dentro da escola exposto, para também despertar a curiosidade de outros alunos que não participaram do Vila. Então, essas foram algumas fotos, e apresento também o resultado do Vila. Tivemos 33 hilarianos participantes, né, entre alunos e alunas, 26 entre voluntários, convidados e servidores. Então, dentre essas 26 pessoas, foram 6 rotarianos, 2 rotaractianos, 7 voluntários, e dentre esses voluntários também tivemos o palestrante Henrique, 7 servidores ou prestadores de serviço. Então, o Dicinho era um prestador de serviço nosso, 3 pessoas que ficaram responsáveis pelos alimentos, pela alimentação dos alunos, e um servidor de serviços gerais, para garantir que tudo que nós precisássemos no quesito de logística dentro da escola e de limpeza. 3 palestrantes presenciais e um palestrante virtual, que foi a Duda. Bom, o questionário que nós entregamos para esses alunos tinham algumas questões, né? Dentre elas, as atividades e dinâmicas favoritas, e apresentação e palestra favorita. Então, nós tivemos, assim, resultados bastante, na minha opinião, equilibrados. Então, por exemplo, a música e o DJ que nós levamos foi uma das atividades que eles mais gostaram, que foram momentos onde eles puderam dançar, eles puderam interagir também. A dinâmica dos bonecos, que o resultado foi o boneco Nanô, que eu apresentei. A dinâmica do espelho e a linha do tempo ficaram empatadas também. Apresentação e palestra, gostaram muito da palestra do Henrique, nosso voluntário, Poder da Ação. Foi realmente uma palestra muito dinâmica. A roda de escuta, A Força da Vida, do Paulo Nicolas, também muito bem votada, e praticamente iguais às palestras, com 22% e 19%, da roda de escuta e o Rotary e o Vila, pelos nossos rotaractianos. Aqui eu destaco algumas percepções dos hilarianos, né, pelos que eles escreveram, né, eram perguntas abertas, cujas respostas eram dissertativas. Então, eles escreveram o que ficou marcado pelo Vila, né, e pelas respostas a gente consegue perceber que foi a grande maioria, né, eu coloquei aqui algumas respostas que mais saíram, né, nesses questionários. Então, a gente percebe que nosso objetivo de trazer essa reflexão, deles olharem para si, para o futuro, deles criarem uma nova perspectiva, né, de acreditar mesmo neles mesmos e nos sonhos, que são as seguintes: corra atrás dos seus sonhos, nunca desista de nada. Mesmo começando de forma bem baixa, você pode subir na vida. Seus atos têm consequências. Acredite em você. Ele falou que eu consigo, e para eu continuar treinando. E a vaca não dá leite. Sobre os aprendizados, falaram também sobre a comunicação. Comunicação, autoconhecimento e amor próprio, para conseguir, enfim, tudo aquilo que eles almejam. Que você pode ser a pessoa que quiser,
que você pode ser uma pessoa melhor, que ter alguém na vida é importante. Novamente falando de comunicação e organização, e que a gente não deve olhar só para si mesmo e para o próximo e fazer as coisas em equipe. Com relação às notas que eles deram para 3 quesitos, a alimentação foi 8,8, o sentimento deles, pós-Hila, sendo que 0, eles estariam se sentindo pior do que quando eles chegaram, e 10, muito melhor. Nós ficamos com 8,8, e a nota do evento, 9,3, sendo que daqueles 33 alunos, 5 não preencheram. Outra questão é se participariam novamente do evento. 21 deles responderam que sim, 4 responderam que não, sendo que 8 não preencheram também. Numa reunião de avaliação da comissão, nós levantamos alguns pontos fortes na nossa avaliação, que foram as reuniões para definição da metodologia, dos objetivos e metas, a coragem de trabalhar com um grupo de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que é completamente diferente de alunos de escolas particulares. São vários cuidados que devem ser pensados e tomados para o desenvolvimento e para a execução do Hila. A humanização dos processos. Então, foi um processo muito coletivo, foi um processo em que nós ouvimos muito as professoras, a diretora, as vivências e experiências de cada um, e levamos em consideração muito também a realidade dos alunos. A receptividade quanto ao tipo de público-alvo, isso nós tivemos assim 100% de receptividade do clube logo no início. Disciplina e engajamento do grupo, integração, colaboração, alcance dos objetivos e geração de impacto. Isso foi algo que nós vimos pela avaliação, que já gerou pelo menos um resultado. Nós, mais para frente, pretendemos avaliar esse impacto também. Pontos para melhoria. Então, algumas questões muito logísticas do dia, né? Então, um local que não tinha uma acústica muito boa para determinada atividade, né? A própria organização e escolha dos locais, das atividades, conhecimento prévio de palestras, planejamento com maior tempo para garantir um melhor processo de divulgação e engajamento dos alunos. Então, a gente acredita que desses quase 100 alunos, a gente poderia, se tivéssemos mais tempo e com mais experiência também, fazer um plano de comunicação mais efetivo para engajar mais alunos da próxima vez. Talvez a própria propaganda desses alunos que participaram hoje possa ser uma estratégia de comunicação bastante eficaz também, para um próximo. Preparação de voluntários para a reação a estímulos do público. Não é um público fácil, a gente teve diversos casos de alunos que não paravam de conversar, enfim, adolescentes, né? A gente sabe como que funciona. Então, a partir dessa experiência, a gente vai se preparar melhor também para reagir a alguns estímulos. Alinhamento quanto ao roteiro do protocolo, direção do protocolo, melhor distribuição de tarefas. Próximos passos será a elaboração e entrega dos certificados a todos os participantes, sejam eles os alunos, bem como voluntários, servidores que nos ajudaram lá no dia. A elaboração de um argumento de um novo vídeo, com todo esse material durante o dia do Hila, nós pretendemos fazer um vídeo com os resultados do Hila. Agradeço a todos e todas que participaram, a vocês que estão aqui, né, vendo o resultado desse Hila, e estou aberta a questões, a comentários, fiquem à vontade. Obrigada. Muito bem, Vivian. Parabéns aí pela apresentação, pelo detalhamento, né? Eu sei que o tempo trabalha contra, né? Mas foi muito importante aí a sua fala. E além de parabenizar você aí pelo brilhante trabalho lá no Hila e também pela apresentação, nós vamos aí hoje também conceder a você um certificado, né? Que você vai receber virtualmente pela sua fala aqui. Ainda não é o certificado do Hila, né, Chico?
Muito obrigado aí pelo seu trabalho, pela contribuição no evento e agora aí pela apresentação.